Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast Ponto de Pergunta. Nossa convidada de hoje, a pneumologista Patrícia Meirelles. Ela vai conversar com a gente sobre esse uso dos vapes atualmente, que vem crescendo, né, principalmente entre os jovens, quais são os riscos. Vamos falar também sobre Covid e outros problemas pulmonares que acometem a população, né, Frane? É verdade, hoje vai ser muito importante, esclarecedor, vocês não podem perder. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Então, nós vamos começar falando, né, sobre essa questão dos vapes, né, que eu acho que virou muito modinha e vem acometendo muitos jovens, né, problemas pulmonares provenientes desses vapes. O vapor também ele é conhecido como cigarro eletrônico, né? Mais conhecido na população mais jovem como cigarro eletrônico. Ele é um dispositivo de inalação e tem cartuchos que podem conter nicotina ou não. Na verdade, ele foi criado como redução de dano, né? Como um projeto de redução de dano para você parar, como auxílio para parar de fumar. E durante o uso se entendeu que ele não serve para isso. E virou uma febre entre os jovens, porque e uma população em geral, não só jovens, a gente vê pessoas com mais idade trocando o cigarro tradicional pelo vapor. Ele é aceitável no ambiente social, o cheiro não é ruim, o gosto é bom, só que ele tem essa questão da dependência importante. O cigarro tradicional ele tem 3 grandes dependências, que é a química, que é a nicotina, a comportamental, que é o hábito de usar, e a emocional, psicológica, que é o que você relaciona o seu sentimento ao uso do cigarro. Já o vapor, ele é um dispositivo, ele está fácil na mão, ele é bem aceito entre o grupo de amigos, e ele está ali, você pode botar na tomada e carregar, você não tem que ir mais à padaria comprar, ao mercado, então ficou uma coisa muito fácil do uso. Então, você usa demais, a gente ainda não sabe exatamente o que tem dentro daquele cigarro, quais são as substâncias que compõem, a gente sabe que são muitas. Nicotina é um cartucho à parte e a gente sabe hoje que, dependendo da sua frequência do uso, ele equivale a quase 100 cigarros por dia. Deus. Ele tem com e sem nicotina? Existem cartuchos sem nicotina e cartuchos com nicotina. Mas esse 100 também é prejudicial? Também porque ele contém muitos componentes químicos associados, né? Porque, na verdade, a nicotina, ela é a droga da dependência, é ela que faz você ficar dependente, né? Mas o que vem junto com ela, a combustão, os outros componentes, os outros gases, eles que são tóxicos para o pulmão. Além da dependência, doutora, quais são os outros danos? A gente tem doenças pulmonares, a gente já tem uma doença descrita pelo cigarro eletrônico, a gente tem publicações já, se chama EVALI ou EVALI, que é uma doença de dano pulmonar importante, que você faz tipo uma pneumonia grave, que você é hospitalizado, que pode levar a risco de óbito do paciente por o uso do cigarro eletrônico. E a gente também já tem muitos relatos de câncer de traqueia, câncer de pulmão, todos relacionados ao uso exclusivo do cigarro eletrônico. Doutora, e qual a diferença entre o cigarro eletrônico e o cigarro comum? Em termos de dano, né? Sim. A gente não pode falar muito do cigarro eletrônico porque a gente ainda não tem tempo de estudo e disposição para a gente afirmar as coisas. A gente sabe que ele é danoso, que ele é cancerígeno, que causa uma dependência muito grande porque é muito fácil e você não está linkado a hábitos como o cigarro tradicional tá, a tomar café, a ir ao banheiro, a falar no telefone. O vapor ele está muito disponível o tempo todo, ele é muito aceito, então você tem vários hábitos embaralhados naquele circuito. Ele é aceito, acho que até pelo aroma, né? Porque normalmente é um aroma mais às vezes agradável. Ele é frutável, né? Ele é frutado, e aí você tem um cheiro que você acha gostoso. E eu acho que isso normalmente atrai os jovens, né? Atrai os jovens. Mas aí, em termos de danos?
Em termos de danos, o cigarro tradicional, a gente sabe que tem câncer de boca, de laringe, de traqueia, que a gente tem a doença clássica do cigarro, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, o enfisema. A gente tem várias doenças Isso é o cigarro tradicional. E a gente espelha isso para o vapor, porque a gente espera que também que o paciente tenha a mesma evolução. O que a gente está vendo é que o cigarro tradicional, ele leva mais tempo para o paciente desenvolver a doença, tipo câncer de pulmão. O vapor, a gente vê... É isso que eu ia perguntar. Né? Jovens com uso curto, de um curto tempo de uso, já desenvolvendo doenças graves. A gente tem câncer de traqueia, câncer de pulmão, a doença pulmonar difusa, já com pouco tempo de uso. Os primeiros sintomas no jovem são diferentes dos primeiros sintomas no adulto, na pessoa mais madura? São os mesmos sintomas? Não, os sintomas são bem semelhantes, dependendo da intensidade do uso e do tempo de uso, né? Normalmente, quando você adoece pelo cigarro, seja ele pelo eletrônico ou pelo tradicional, você tem o início de uma tosse que você não tinha antes, você começa a cansar, a fadigar mais do que o habitual, produzir mais secreção do que o habitual, às vezes chiar, quem nunca chiou o peito. E esses são alguns sinais de alerta de que esse pulmão pode estar adoecendo. Eu acho que muita gente tem no imaginário também que vape não faz mal. Não faz mal, né? Porque ele tem um cheirinho agradável, tem a modinha, né, do eletrônico ali. Você percebe isso nos consultórios, dos pacientes que chegam? Na verdade, sim. Todo mundo que começa, a maioria que começa a fumar vapor, ele tem absoluta certeza que aquilo não vai fazer mal a ele, né? Que ele vai ser simplesmente uma coisa de balada, de momento, e daqui a pouco ele vai abandonar. E a gente vê que não é assim. Engraçado que é o que a senhora falou, né? Quando surgiram os vapes, era para você tirar o vício do cigarro, né? Assim, é uma questão bem de mercado, né? A gente teve a lei antifuma aí muitos anos atrás e que teve uma diminuição importante da quantidade de pessoas fumando, né? Porque estava proibido. E a indústria do tabaco, ela é muito mais esperta do que nós. A gente ia com o pão, ela voltava com tudo pronto. E aí eles já estavam em desenvolvimento de algo que eles pudessem gerar lucro e renda, Elas né? são tão espertas que eu me lembro de algumas campanhas publicitárias, né, do passado, que associavam, né, o cigarro à vida ao ar livre. Sim. Aqueles, né, o homem cavalgando. As né, propagandas eram assim, As propagandas eram assim, tipo, então já te levava... Carros de Fórmula 1 com propagandas. Também, então, aí E agora a gente tem o vapor aí quase que espelhando isso de outra maneira, né? Em outros tempos, né? Tem agora, eles estão lançando um cigarro com nicotina free, teoricamente sendo isento de nicotina. Você vai olhar, na verdade não é que ele seja isento de nicotina. Ela é uma nicotina que ela deixa de ser extraída da folha do tabaco e ela passa a ser produzida por um laboratório. Olha o perigo disso. Meu Deus do céu. Porque você não sabe qual o grau de nicotina que aquilo tem, qual é a forma de composição dela e o dano que isso vai trazer. E a dependência. Tudo vendido livremente, né? Sim. Tudo assim, só para lícito, né? uma coisa lícito. Que a gente precisa enfatizar, o cigarro eletrônico é proibido no Brasil. Outra mas coisa é que as pessoas vendido, esquecem também. Embora seja vendido aí nas baladas tranquilamente. Seja vendido em qualquer tabacaria, qualquer balada, ele é proibido. Gente, é interessante a gente fazer esse alerta, né? Porque agora fim de ano, início de ano, vem Festas, as festas, né? as baladas, os shows. E ter isso em mente, né? Que tá fazendo mal a muitas pessoas, você mesmo vê no consultório, e de ter isso muito claro, porque faz mal à saúde. Uma coisa que eu queria perguntar também é quais são os problemas mais comuns hoje de pulmão? Assim, as doenças mais em evidências hoje, que a gente conhece bem, são as bronquiolites respiratórias, que estão relacionadas aos vírus respiratórios, né? Ao vírus sincicial respiratório, a influenza, ao Covid. A asma, que é uma doença das crianças que perdura por uma vida toda. O DPOC, enfisema, que é uma doença relacionada à inalação de gases, não só do cigarro. A gente é uma área que tem muita queima de cana.
muito olaria e muito fogão a lenha. Então, a gente tem muitas pessoas adoecidas pelo uso diário do fogão de lenha. A gente acha que não, mas existe. A gente acha que não tem mais, né? Pelo menos aqui na mas no área interior urbana. Tem muito. Tem, interior, a gente tem. Na urbana não, mas no interior tem A gente tem uma área rural muito extensa, né? No município e nos municípios vizinhos, e a gente ainda tem muito... A gente chama de queima da biomassa, né? Quando você queima aquela lenha para fazer calor. Então, você inala aquilo tudo. Então, a gente tem muita doença respiratória relacionada a isso. E as infecções, pneumonias, né? Que virais e bacterianas. Dia 12 é o Dia Mundial da Pneumonia, então é importante dar a gente salientar. A gente está vindo de 5 anos de pandemia aí para trás, e as doenças respiratórias depois da pandemia ficaram muito evidentes. A gente está tendo um aumento de população mais jovem e adoecida, com pneumonias mais extensas. A gente teve uma questão importante das pessoas não quererem mais vacinar, que foi uma desinformação que foi colocada. Então, tem crianças com buracos no calendário vacinal. E isso tudo predispõe a infecção respiratória. Você reforçar sobre isso. As vacinas que são importantes, que não podem faltar no calendário, nem das crianças, nem dos adultos, né? Porque tem também os idosos que ficam mais vulneráveis, né? As vacinas que são importantes no calendário, as vacinas da pediatria, elas são bem estabelecidas há bastante tempo. Vou falar das respiratórias, né? Porque tem muitas outras. A influenza a antigripal que a gente conhece, é uma vacina que precisa ser tomada todos os anos. Ela não tem nenhuma correlação com a vacina do Covid, isso é bom a gente esclarecer, porque muita gente deixou de tomar a vacina da gripe porque achava que tinha a vacina do Covid junto. Não é isso. Tem que tomar a antigripal é a antigripal, é a influenza. A vacina do Covid é a vacina do Covid e é necessário que se tomem as duas. A gente tem as antipneumocócicas, que são as vacinas para pneumonia. As crianças tomam também e os adultos também devem tomar. Principalmente os idosos, que têm doenças pulmonares prévias, enfisema, DPOC, asma, mas também outras doenças, como diabetes, hipertensão, doença coronariana, né, no coração, doença no rim, hemodiálise, porque eles ficam mais predispostos a doenças. São as comorbidades, As comorbidades. Então, essa população é muito mais vulnerável a infecções graves, lembrando que as vacinas não evitam que você pegue a doença. Ela evita que você desenvolva a forma grave e morra disso. Sim, porque tem gente que costuma falar assim, eu tomei a vacina, mas eu gripei. Aí não tomo mais. Tá errado, né? Gente. Agora, doutora... Como é que você não vai gripar? Porque você vai ter com... O vírus é transmitido aqui no ar, em onde você quer, onde você estiver, né? A gente só foca na tuberculose, né? Quando a gente fala de pneumologista, pneumonia, né? que é muito comum também, né? Pneumonia muito comum. Que é o que não tem pneumonia mais. E tuberculose. Câncer de pulmão. Então, todas essas doenças são do pneumologista. No caso, pegando uma carona aqui na pergunta de Frânio, no caso da tuberculose, como a gente estava conversando, é uma doença assim, milenar, ainda há casos de tuberculose. Sim, ainda há muitos casos de tuberculose, mais do que a gente gostaria que tivesse. É uma doença de transmissão aérea, lembrando que é gotícula, vem no ar, na fala, na tosse, no espirro, então ela está circulando entre nós, ela está diretamente ligada à condição social da pessoa, né? Pessoas que têm condições sociais piores, moradores de rua, de população privada de liberdade, que são os presídios, os ambientes mais fechados, tem maior predisposição de adoecer, mas ela é para todos. Todo mundo pode ter tuberculose se você tiver alguma predisposição para isso ou se você tiver contato com o vírus. É verdade. Não tem como prevenir. Assim, teoricamente não, né? Porque é uma doença do ar, igual as viroses respiratórias. Prevenir, a gente se previne quando a gente sabe que a gente está com contato com alguém doente. Por exemplo, eu tenho um membro da minha família doente, eu sei que ele está doente, aí eu posso me prevenir como? Eu posso, ele vai usar máscara enquanto ele for o período de transmissão, eu vou ao médico para saber se eu também estou doente, né? Me rastrear. E se eu não estiver doente, a gente tem que compartilhar da informação dos demais que estão ao redor. Tem essa história de não tomar no mesmo copo também? Eu lá vou estar resolvido.
A transmissão é por gotícula, A gente pede para o paciente... na verdade, se separavam as coisas realmente por conta da saliva. E antigamente a higiene era mais precária. Hoje em dia a gente não tem mais. A gente também não tinha tanta informação como se tem hoje. Né? A gente só pede para o paciente que tem tuberculose, evitar dormir no mesmo cômodo, quando isso for possível, porque a gente sabe que tem casos que não tem mais de um cômodo, né? Ou 2. Pelo menos pelos primeiros 15 dias de tratamento. Aí você evita, você diminui um pouco dessa transmissão ali dentro. E aí você retira as crianças da escola por esse período, você retira a pessoa do trabalho por esse período e rastreia aos demais ao entorno. Das pessoas que tiveram mais de 4 horas diárias, por mais de 7 dias por semana, contato com essa pessoa, você procura ver se tem mais alguém doente. Doutora, é verdade que se você tiver uma pessoa doente em um ambiente fechado por mais de 3, 4, 5 dias, a outra pessoa pode ser infectada? Sim, sim. No caso da tuberculose. Tuberculose. No caso de qualquer doença respiratória, que é pela transmissão, pela gotícula. Ou seja, num ambiente fechado, num escritório, numa coisa... Se você estiver no escritório sem aeração, sem janelas, sem nada, e uma pessoa tossindo doente, ali existe a chance de outras pessoas ficarem também. O tratamento da tuberculose é por comprimidos. São comprimidos disponibilizados nos serviços de tratamento, nos programas de controle de tuberculose. Aqui no nosso município tem, no município do lado também tem. Existem alguns municípios que isso está na estratégia de saúde da família. E você toma eles diariamente durante 6 meses. E tem cura? Cura completa. E quais são os sintomas? A gente tem 4 grandes sintomas da tuberculose: tosse há mais de 3 semanas, febre, perda de peso e com perda de apetite e suor noturno. Suor noturno mesmo, de você precisar trocar a roupa, trocar o lençol. Se você tiver os 4 grandes sintomas, existe uma chance de mais de 90% de você estar doente. Mas entre esses sintomas, algum deles pode não aparecer, tipo tosse? Pode. Eu posso não estar tossindo. A tosse é um sintoma difícil de não aparecer. A tuberculose não dá só no pulmão. Ela pode dar em qualquer lugar do corpo, menos no cabelo e na unha. A gente tem pacientes com tuberculose ocular, renal, no ovário. Como isso, doutora? Explica pra gente. Também não. O bacilo, a via de entrada do bacilo é pelo pulmão. E aí ele faz a circulação pulmonar e ele pode parar no pulmão ou ele pode recircular. Se ele recircular, ele pode parar em qualquer órgão que você tenha uma suposta fragilidade para aquilo. Por exemplo, ele pode ir para o rim, paciente fazendo infecção urinária recorrente, quando você vai ver uma tuberculose renal. A gente já teve uma menina que estava em diagnóstico de infertilidade, acharam um tumor no ovário, era tuberculose no ovário. Nossa. Então, a tosse ela pode não aparecer normalmente quando a tuberculose está fora do trato respiratório. Que ela pode também não estar no pulmão, mas estar na pleura, que é a membrana que reveste o pulmão. Mas as formas respiratórias normalmente vêm com tosse. Ela pode estar na laringe, essa também dá bastante tosse, mas ela pode estar no olho. Então ela pode estar em qualquer lugar. Mas aí nesse caso é mais difícil detectar? Muito mais difícil, né? Eu acho, né? Porque você vê, de repente, um problema no olho, né? Você não vai imaginar procurar nunca. um pneumologista. Na verdade, quando ela está fora do pulmão, você vai, e ela está localizada em outro órgão, você vai procurar normalmente um especialista ou o clínico geral para saber por que você está daquele jeito. Mas como a gente é um país endêmico, a tuberculose, e um estado endêmico, o estado do Rio, ele está vermelho, ele é um estado endêmico para a tuberculose. E a gente tem que sempre pensar na tuberculose quando há uma suspeita. Fora do pulmão, ela tem manifestações específicas. No olho, o oftalmologista olha o fundo de olho daquele paciente e suspeita que aquilo pode ser tuberculose e acaba desenrolando para o diagnóstico. Quando ela está em algum lugar, na urina, por exemplo, você faz um exame específico da urina, que aí você consegue detectar o bacilo. E a gente melhorou muito no diagnóstico. Hoje a gente tem máquinas que conseguem... antigamente a gente tinha que ter muitos bacilos naquele material para você pegar a positividade. Hoje já não, a gente tem máquinas que lê. Se você tiver pouquíssimos bacilos, 10 bacilos no material, você já consegue dar diagnóstico. Doutora Patrícia, você cuida do setor de tisiologia, né, do Hospital Ferreira Machado, que foi um hospital que, quando foi criado,
era o hospital para tuberculosos, né? A criança... Tinha esse estigma, né? É o hospital do tuberculoso. Durante muito tempo. Durante Porque muitos quando ele anos, foi tinha criado, esse né? Ele foi estigma, criado para ter de tanto que era incidência na época, né? Ainda né, gente? É porque era uma doença muito prevalente, assim, chamava muita atenção. E se hospitalizava muito, porque o diagnóstico era muito tarde. Então, as pessoas já chegavam muito agravadas, né, ao hospital. Tanto é que teve gente que viajou para as altitudes, né, para tratar, teoricamente, tuberculose. Ia para montanha, para serra. Então, assim, eu trabalhei muito tempo no setor de visitas de tuberculose lá no Hospital Ferreira Machado. Trabalhei bastante tempo no programa de controle da tuberculose que fica aos fundos do HGG. E hoje eu sou parecerista da tuberculose na UTI. Entendi, nossa. Aí hoje a gente roda o hospital em busca de alguns sintomáticos respiratórios, e quando o paciente complica que ele vai ao leito da UTI, a gente faz o suporte de assistência a esse paciente junto com os médicos da UTI. A gente ainda interna em UTI paciente com tuberculose. E qual a diferença, doutora, de pneumologia e tisiologia? Na verdade, o tisiologista, ele é um pneumologista que trata tuberculose. Existem alguns pneumologistas que se dedicam à tisiologia, ao estudo do bacilo, ao estudo do tratamento, ao estudo do desenvolvimento das estratégias de combate. Eles são exclusivamente pneumologistas tisiologistas. Existem pneumologistas que tratam todas as doenças, exceto a tuberculose, porque a tuberculose é um tema que nem todo pneumologista se sente apto a fazer. E tem gente que realmente não se identifica com aquele tema. A senhora cuida dos dois, né? Cuido. Campos e São João da Barra também. Campos eu estou hoje lotada dentro do Hospital Ferreira Machado. No parecer, rodando pelo hospital todo em busca se a gente tem algum caso novo, se a gente tem casos agravados. E São João da Barra eu trato o ambulatório. Eu tenho um ambulatório de tuberculose. Esse parecerista é porque você acompanha os casos que estão lá internados por outros motivos e faz essa busca. Vou te dar um exemplo. O Hospital Ferreira Machado é um hospital de porta aberta. Teve um acidente na estrada, o paciente foi socorrido, entrou no Hospital Ferreira Machado. E por algum motivo fizeram uma imagem do pulmão dele, um raio-x, uma tomografia, e viram que tinha alguma coisa. E começaram a ver aquela coisa era a tuberculose. Isso é mais comum do que a gente imagina. Porque às vezes... Nem ele sabia, né? Porque às vezes se negligencia também os sintomas, né? Porque, por exemplo, um fumante que tem uma tossezinha insistente, ele acha na época do cigarro, né? Do cigarro. E às vezes ele nem imagina que pode ter outra coisa associada. Nem imagina, pois é. Tá perdendo peso, mas é uma perda discreta de peso. Um motivo qualquer. Um motivo qualquer. Acha que está gripado, sabe aquela gripe que não cura nunca? Gripe, gente, ela vai se resolver sozinha, ou ela vai complicar e levar você para o hospital. Ninguém fica gripado meses. Se você tá tossindo, achando que a gripe vai e volta, você tem alguma coisa, você tem que procurar um médico. Porque ninguém tosse o tempo todo e pode achar que isso é normal, né? Deixa eu só mais uma curiosidade. Tá cheio de curiosidade aqui hoje. Isso tudo tem a ver com a imunidade? Como o pessoal fala, minha imunidade está baixa. Essa coisa da imunidade estar baixa é outro mito, gente. Porque a gente tem aí nossas células de defesa. A gente tem um organismo com células de defesa, barreiras de entrada de micro-organismos, células de defesa em todo o corpo. A imunidade, existem doenças específicas que baixam sua imunidade. Quando você não produz anticorpos, quando você não produz células de defesa, linfócitos, CD4, CD8, são coisas muito específicas. Agora, minha imunidade caiu, isso não é. Alguma coisa, você pode estar mais cansado, você pode estar com uma outra doença descompensada, um diabetes, uma hipertensão, uma doença coronariana. Aí baixa a imunidade. Aí você fica mais predisposto a ter outras doenças juntos. A baixar a imunidade, a minha imunidade, a imunidade está baixa. Não é bem assim, entendeu? A gente precisa... que isso seja entendido, porque muita gente fala, é porque a minha imunidade baixou, não é isso. Alguma coisa aconteceu com você naquele período
e que você ficou mais suscetível, né? Mas existem doenças específicas realmente que você abaixa a imunidade e que você tem que tratar essa queda, essa ausência de imunidade. Quer dizer, a questão não é só essa, não né? é só essa. Não é só essa. Agora eu vou tratar de um assunto que eu acho que foi um divisor de águas para todos nós, mas eu acho que especialmente no seu caso, né, foi a criação do Centro de Combate ao Coronavírus. Sim. Lá na Beneficência Portuguesa, quando começou a pandemia da Covid-19, do coronavírus, né? E quem era a pneumologista que estava lá na linha de frente? Doutora Patrícia Meirelles. Conta pra gente como é que foi aquele momento. Foi um momento, assim, né, divisor de águas, vou dizer assim. Foi um dos momentos mais conflitantes da minha vida pessoal e profissional. A gente viu a doença chegar. E aí a gente teve um alerta de que isso poderia estar acontecendo, alguns casos chegando, e o município se mobilizou para tentar fazer uma estrutura hospitalar que conseguisse fazer o suporte dessas pessoas do município. E aí a gente foi convocado pela prefeitura, eu e todos os profissionais que eram concursados, e nós nos apresentamos. Como eu sou pneumologista e eu sou bem atuante, né? Eu e mais 4 amigos, a gente juntou, nós éramos 5 pessoas e montamos um serviço. Vinham especialistas de outras áreas, a gente teve ortopedista, dermatologista, ginecologista, obstetra, pediatra, a gente teve todas as especialidades trabalhando conosco. Então a gente capacitou quem não era teoricamente mais próximo das doenças, a pelo menos receber o paciente, e a gente fez, a gente montou, ajudou a estruturar, treinou os profissionais para trabalharem ali. E aí a gente fez ali acontecer, né? 9 andares de hospital, 2 UTIs, 3 ou 4 andares de enfermaria, uma emergência com uma sala vermelha, com uma sala de leito de UTI mesmo lá no térreo. E eu te confesso, assim, foi um momento muito difícil na minha vida profissional. A gente não tinha informação, a gente tinha desinformação, era uma doença completamente nova. Quando a gente acabou de montar e a gente abriu, a primeira semana que a gente abriu a porta, não tinha ninguém. Aí eu e um amigo que ajudou, a gente estava sentado na emergência, né, naquela expectativa. Aí ele falou assim para mim, será que a gente teve aquele trabalho todo e não vai chegar ninguém? Falei, não sei, né? Parece que não. E na semana seguinte a gente não tinha mais aonde colocar gente. Foi muito rápido, era tudo muito rápido. Era tudo muito rápido. Depois que a gente foi entender que eram as ondas que vinham, né? As ondas de ascensão de doença e decremento da doença. Foram ondas horríveis, onde a gente lotava as unidades hospitalares, o oxigênio era escasso, a gente tinha uma usina dentro do hospital e nem a usina dava conta, porque era muito uso de oxigênio o tempo todo. E foi um divisor de águas para a minha profissão, né? Muitos desafios, né? Muitos desafios, muitos sucessos, mas também muitas derrotas, muitas mortes perdas, também, né? Muitas perdas, né? Normalmente, quando chegava-se lá, qual era o quadro do paciente? Tosse, muita tosse, cansaço. Ele, na verdade, assim, como a gente não sabia muito, tinha hora que você pedia para o paciente ir para o hospital em qualquer sintoma. Aí depois você não mandava, ele não ia, ele ficava em casa. Protocolos, né? Mas normalmente quem chegava para a gente era que estava com muito medo, tossindo pouco e com muito medo, ou quem já estava muito doente, tossindo há muito tempo, cansando demais e sem saber, tendo febre, sem saber exatamente o que tinha. E aí já chegava para a gente muito grave. Então, a gente pegou muita gente jovem, grave, sem nenhuma comorbidade. A gente perdeu gente sem nenhuma comorbidade. E aquele medo, doutora, de pegar? Porque não é pegar a Covid. Eram vários, né? Assim, a gente teve medo porque a gente estava ali de frente. Mas a gente teve treinamento e eu tinha que confiar no treinamento que a gente teve, que a gente ajudou a fazer, né? Então, a gente tinha todo o equipamento de proteção individual e, graças a Deus, lógico que isso faltou em algum momento, mas a gente passou mais tempo com eles do que sem eles
E a gente acreditava que aquilo nos protegeria. E protegeu, graças a Deus. A senhora não teve Covid? Eu tive depois que o centro fechou. E aí já tinha... Esse não foi o problema. Então, a gente tinha que acreditar no que a gente tinha de ciência e informação, o que a gente tinha de capacitação, e assim a gente fez. E fez o centro girar, graças a Deus a gente não perdeu ninguém da nossa equipe, que acho que o meu medo maior era de alguém da nossa equipe adoecer e morrer conosco. Porque a equipe era pequena também, né? Relativamente. Não, depois que foi aumentando. A gente tinha na Beneficência Portuguesa mais de 100 médicos trabalhando. Depois quando a gente montou mesmo, eram 5 coordenadores médicos, mas quando chegou para abrir a porta, a gente tinha mais de 100 médicos trabalhando. E que momento, assim, te assustou mais? Um momento que a gente não tinha mais muito o que fazer. Porque a gente não tinha medo de trabalhar, a gente estava ali para isso. Mas tinha momento que a gente não tinha mais o que fazer. Teve um dia que a gente precisou tirar a maca do depósito e desse cilindro e montar uma enfermaria para tentar minimamente acolher uns pacientes que precisavam ficar na unidade hospitalar até que uma vaga fosse cedida ou que alguém morresse para a gente colocá-los no leito. Ali... foi uma sensação de frustração, porque trabalhar a gente trabalha, socorrer a gente socorre, quando a gente olha para a situação e não tem o que fazer, é muito ruim. Que você sabe que se ele ficar naquela situação muito tempo, ele vai morrer, vai a óbito, vai ter uma doença muito grave, vai ter sequelas muito graves e você muitas vezes não tinha muito o que fazer. E não foi só no nosso município, isso foi no mundo todo, né? Sim. Então esse foi o momento pior para nós. E no mundo todo mundo aprendendo a lidar com aquilo, né? Junto, né? A tratar, a lidar, enfim. Né? A gente começou a ver em outros países, né? Na Itália, na China, e vocês acompanhando aquilo. Acho que num primeiro momento pensava-se que não ia chegar, não ia, ou você já esperava, se não, em algum momento vai acabar chegando aqui. A gente teve a sociedade de pneumologia muito atuante na época e com muita informação de segurança dando pra gente. Então a gente sabia que ia chegar, a gente só não sabia qual era a magnitude. A gente sabia que a gente era um país muito grande, com muita extensão territorial, com muito trânsito de pessoas entre os estados e que isso ia chegar. Agora, eu particularmente posso falar de mim, eu não tinha ideia de que seria nessa magnitude, porque a gente tinha vivido a pandemia do H1N1 alguns anos atrás. Eu também trabalhei na pandemia do H1N1. Não espero ter a terceira para pedir música no Fantástico. Não, pelo amor de Deus. Porque já tá bom para mim. Então, a gente viu a pandemia do H1N1, que não foi boa, mas não foi nessa magnitude. Nessa letalidade. Nem se compara, letalidade. Então, assim, eu confesso que eu achava que ia ser bem semelhante da H1N1, mas nada se compara. Foi bem pior, né? Foi bem pior. A gente a pandemia da Covid, ela aconteceu, acho que foi um século depois da gripe espanhola, né? Que era uma outra época, né? Não tinha informação, não tinha tecnologia, não tinha... Mas eu acho que foi nessa proporção de letalidade. E a ciência também não estava avançada como está hoje, né? Sim. A gente tem uma ciência muito avançada e foi nessa proporção, imagina como foi antes, né? E exatamente, se sabe que a cada 100 anos a gente tem um ciclo pandêmico, né? E o Covid não foi embora, hoje ele é epidêmico, ele está aí. Eu queria te perguntar sobre casos hoje, né? Sim, a gente teve agora um novo pico no inverno, junho, julho, agosto. É claro que eu acho que é muito mais branda, vamos dizer assim, né? As consequências, né? Mas a gente voltou a internar esse ano alguns casos, porque a gente teve a falha vacinal, né? Muita gente não tomou vacina depois que tudo acabou. E ficou muito tempo gripado, andando pela rua, tratando aqui, tratando ali. Quando a gente viu, era um Covid que estava mais grave do que a gente normalmente veria nesse período.
Mas a gente tem que lembrar que ele está aí. E a gente precisa vacinar para ele. A prevenção é a vacinação, né? O Brasil tem muito disso, né? Acha que alguém começa inventando que acabou. Como dizem que acabou a AIDS, como acabou não sei o quê. Né? Na verdade, acho que tá na aí. época, né, todo mundo ficou muito assustado pelo número de mortes, né? Porque era uma coisa muito assustadora. Aí todo mundo correu para tomar vacina. Hoje que tem a vacina já mais fácil, mais Aí o pessoal disponível, acha que acabou. Mais. Na época a gente viu pessoas brigarem pela vacina. Hoje as agora pessoas brigam para não tomar. Verdade. Sobra, né? E não só essa, né? Outras também. Algum caso na época, assim, te marcou muito? Falou assim, gente, sim, alguns, né? Do Covid, alguns. Alguns, muitos, né? Porque eu estava sempre na emergência, eu era a porta de chegada. E eu era o transporte de pacientes. A gente saía com as ambulâncias, com o paciente em ambulância, para alocar ele em outro lugar, em outro leito, quando a gente não tinha. E algumas histórias me marcaram muito. Uma menina mais jovem do que eu, 30 e poucos anos, com o mesmo nome do que eu, chegou para gente muito grave. E a gente pediu leito para ela, a gente não tinha nenhum leito, a gente pediu leito e eu fiquei rodando com ela nos leitos e ninguém aceitava. E aí, quando terminou o dia, já era tipo 5, 6 horas da tarde, eu falei, eu vou ter que voltar com você. E aí ela pegou na minha mão e falou assim, doutora Patrícia, se eu tiver que morrer, eu vou morrer com vocês, não me tira mais da beneficência portuguesa. E assim fez, ela voltou pra gente e ela morreu com a gente. Então, isso foi uma coisa que me marcou. Era um paciente muito jovem, a única comorbidade que ela tinha era uma obesidade. Ela nem era tão obesa assim, ela era no sobrepeso. Mas já chegou muito doente pra gente, né? E ela acabou indo a óbito com a gente. Isso me marcou bastante. E assim, a gente teve pessoas muito jovens, adolescentes, 16 anos, com a gente internado, também muito grave. A gente teve pacientes que tinham muitas comorbidades, você falava, não vai sair, saía, ia embora. A gente deu alta a um senhor de 100 anos, então assim... eu acho que foi ele que passou pelas duas pandemias, né? Da gripe espanhola e também da Covid. Então, marcou muito, né? E algumas famílias também se perderam também, né? Famílias, mais de um inteiro, da família, pai, mãe, irmão. Família inteira. Muito triste. A gente agora entende que deve ter uma predisposição familiar aí para o adoecimento pulmonar. Para acontecer assim com várias pessoas. Agora, quem teve, principalmente os casos mais graves, existem essas sequelas? O ideal é que a pessoa faça, que retorne, que faça um acompanhamento? A gente tem 2 tipos de patologias identificadas. O long COVID, que o COVID longo, que o paciente permaneceu muitos anos com sintoma. E a gente tem os pacientes com sequelas mais graves, por exemplo, com fibrose, né? Nunca teve história de fibrose na família, nunca teve exposição a nada, fez uma fibrose depois de um Covid grave. A gente teve sequelas oftalmológicas, sequelas cardíacas, embolias, a gente teve várias sequelas depois que a gente foi vendo. E o relato do paciente aqui, normalmente do paciente que teve um Covid mais grave, que ele vem depois tendo várias outras patologias respiratórias e não respiratórias também. Então o vírus deu uma bagunçada assim. Eu já ouvi gente falando assim, minha memória já não é mais a mesma depois que eu tive Covid. Tem alguma relação? Entende-se que sim, né? Que ele fez uma alteração do cognitivo das pessoas durante a infecção e isso acabou se prolongando e é isso que a gente hoje chama de long COVID. Pacientes com déficit de memória, com déficit de ansiedade, pânico, que pioraram depois da infecção. Doutora Patrícia, em 2025, assim como tem aquelas outras campanhas, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, agora tem o Agosto Branco, né? Que foi criado em 2025. O que você vê, assim, a importância de mais essa campanha para poder estar alertando, né? Para quem não conhece, o Agosto Branco foi uma lei, né? Que foi decretada em agosto para prevenção do câncer de pulmão. Então, campanhas de prevenção do câncer de pulmão. O câncer de pulmão, numa população geral, entre homens e mulheres, é o que mais mata no mundo. Então... E ele é um câncer que ele é indolente, que a gente chama. Ele faz pouco sintoma. Quando você vai ver,
já é uma hora muito avançada e você já não tem muito o que fazer para o paciente. Hoje não mais, porque a gente tem uma medicina muito boa, medicações muito atuantes em células específicas, então a gente tem uma possibilidade de tratamento maior. Mas a prevenção é sempre melhor do que o tratamento, né? E o Agosto Branco é exatamente para isso, para você, campanhas de prevenção para o câncer de pulmão. E qual é a prevenção para o câncer de pulmão? A principal prevenção do câncer de pulmão é parar de fumar, né? Parar de fumar, e aí eu digo fumar não só cigarro, a gente associa fumar a cigarro. É cigarro, é dispositivo eletrônico, é drogas inaláveis, é exposição à biomassa, fumaça, fuligem, tudo que a gente pode ter em relação a gases tóxicos que podem ir para o pulmão e causar neoplasia. Doutora Patrícia, mais cedo você falou sobre a questão, né, da gente ser de uma região de queima de cana, mas a gente tem uma outra questão também, a questão climática, né? Nós tivemos períodos, assim, muito secos e muito... que afetava. Se tinha um período que a pessoa costumava ter problemas respiratórios, eu acho que ele se prolongou um pouco por conta das condições climáticas, sim, né? Com certeza. E aí, que orientação, assim... O que o clima faz com a nossa respiração? A gente, dentro do sistema respiratório, do nariz até os pulmões, a gente tem cílios. São batimentos ciliares que eles tendem a a limpar o nosso trato respiratório. Quando você altera a umidade, a temperatura, bruscamente, esses cílios ficam embaralhados, porque eles não sabem se eles batem muito ou se eles batem pouco. E aí você perde a sua barreira mecânica de proteção. Então, você fica mais predisposto à infecção porque a sua barreira mecânica, que é espirrar, se está meio... não sabe se tosse demais, se espirra demais, e o clearance, a limpeza respiratória está mais afetada. A prevenção é, nos dias mais secos, beber muita água, evitar exercício físico no ambiente aberto e nos horários de pico de calor e de secura, né? Tentar umidificar ao máximo, não muito, mas umidificar o ambiente, porque se você também umidifica demais, você também traz doença. Então, lembrar que umidificar o ambiente é bom, mas não precisa ser demais. Então, tentar deixar esse ambiente mais limpo e mais úmido nos dias mais quentes, mais secos. E uma boa higiene, uma boa alimentação, um bom sono, beber bastante líquido. Agora, aproveitando o gancho, Liliane, do que você perguntou, você falou da questão climática, e nós temos aqui também uma questão no nosso município, a questão da zona rural, né? Com os fogões a lenhas. Isso influencia de qualquer forma? Bastante, né? A gente tem uma parte da população rural que é doente do DPOC, do enfisema pulmonar, e nunca fumaram. Quando você vê, é a exposição prolongada à lenha. O ato de acender, de abanar, de soprar, e você fuma. Eu costumo dizer para eles que eles fumaram um cigarro. Outra questão é o corte da cana, né? Que eles entram dentro daquela cana ainda um pouco quente, ainda com calor, ainda com fuligem, ainda com fumaça. E eles têm até aquela proteção. Nesse caso, a proteção, né? E aí aquilo também dá doença pulmonar. É o que não tem, quem está cozinhando não tem a proteção, né? Mas tá aquilo ali também não protege muito, né? Porque é uma barreira mecânica, mas o gás, ele tem a tendência a passar mais pela barreira mecânica do que outras coisas. Doutora Patrícia, ele protege da fuligem mais. Você participou recentemente de um encontro, né, no Rio, de um evento voltado para pneumologia. Foi o Congresso de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro. Do Estado do Rio. Pneuma em Rio. Alguma novidade, assim, esse ano que muitas. trouxe? O que, assim, te surpreendeu, de repente? A gente está com a pneumologia muito em ascensão, né? Sim. Não sei se o Covid chamou a atenção, que a gente antes respirava e não sabia nem por onde respirava. Eu acho que antes ninguém dava muita atenção, não. E a gente está com a pneumologia muito em ascensão. A gente tem remédios novos para doenças graves, por exemplo. Vou dar um exemplo muito, muito legal, que a gente esperou muito por isso, não os pneumologistas adultos, mas os pediátricos, e agora a gente vai ter que aprender, que foi a fibrose cística. A fibrose cística é uma doença pulmonar gravíssima, que ela é feita, um defeito genético de umas células do pulmão de canal, que transportam íons ali. E aí,
É um teste que é feito, que é uma doença detectada pelo teste do pezinho, só que antigamente não se tinha, agora já se tem. E a sobrevida dessas crianças eram muito pequenas, as crianças iam até os 10 anos, 11 anos, porque ela destrói o pulmão. Nossa. Ela abre cistos, ela abre como se fossem várias cavidades dentro do pulmão e aquelas cavidades vão destruindo, vão fazendo infecção, vão limitando o paciente e vão destruindo aquele pulmão até que ele seja inserido no transplante de pulmão. Se conseguisse transplantar, ótimo. Se não conseguisse, ia a óbito. Hoje a gente tem uma medicação nova que ele reestabelece esse canal e a doença controla. Ai, que maravilha. Então, a gente já vê fora do Brasil o transplante de pulmão por fibrose cística quase que desaparecer. E essa droga está chegando no Brasil. Nossa, isso foi assim... Um avanço enorme, né? Um avanço porque enorme. já é difícil, né? Muitas vezes no transplante. A pessoa fica na fila de espera. Você tem um medicamento... E outra coisa por exemplo, medicamentos novos para uma doença muito rara chamada hipertensão pulmonar. É quando você tem aumento da pressão na artéria do pulmão. E isso vai dar lesão dentro do seu coração. E é uma doença rara, mas a gente não tinha muito o que tratar-se com droga. E hoje a gente tem uma droga nova com um prognóstico muito melhor, com recuperação da função do coração. E a gente agora está conseguindo... pelas comissões e os departamentos, colocar as drogas inalatórias, as bombinhas, que não fazem mal ao coração, por favor. Não, é um mito, então, né? É um mito, as bombinhas não fazem mal ao coração, elas tratam o seu pulmão e controlam. A bombinha de asma, você está falando. Tem gente que a maioria que não usa que tem medo. Não precisa ter medo, por favor. E agora a gente está conseguindo colocar ela na rede SUS, né, para os pacientes. Que não é barato, são caras. Conseguirem disponibilizar. Hoje a gente tem medicações, a gente tem um avanço que são os imunobiológicos para tratar doenças mais graves, asma grave, sem controle, polipose, dermatite atópica. Então a gente já tem muita novidade. Que beleza. Vamos amenizar um pouquinho a conversa agora. Eu vi que você gosta de dançar. Gosto. Gosta. Foi depois da Covid esse... Não, a dança é um hobby de criança. Eu danço desde pequenininha. Mas qual o estilo que a senhora gosta? Eu gosto de música. Mas assim, eu vou te dizer... Mas acho que a flamenca tem uma... a minha alma é flamenca, né? Mas eu danço desde pequenininha, danço sapateado e jazz. E aí fui conhecer o flamenco, eu sou carioca. Eu tô aqui há 18 anos e quando eu cheguei aqui, como eu fazia sapateado no Rio, numa academia grande do Rio, eu fui procurar sapateado para adulto e aqui a gente não conseguia achar uma turma de adulto. Aí eu fui pro flamenco e aí me descobri. E a minha alma é flamenca, eu adoro. Hoje a professora nossa está de licença maternidade, aí eu voltei pro jazz. Isso, não pode parar, né? Não posso parar. Uma maneira também de desestressar, né, doutora? Porque esse dia a dia também... Eu acho que a gente tem que ter hobby, né? Sim, e canais de escape. O meu é a saúde mental, né? Alguma coisa que te faça sair daquela tensão ali do que dia a né? dia, Porque, como o você peso, falou... né? Hoje, sua especialidade tem outro peso depois da Covid, né? Então... Tem que ter alguma coisa né, para extravasar tudo isso. A gente diz que quem dança é mais feliz, né? Eu também acho. Eu também concordo. Doutora Patrícia, olha, queria muito te agradecer. A gente falou, acho que sobre várias coisas, sobre o período um pouquinho bem de cada coisa, né? que foi esse da Covid, mas eu acho que é necessário a gente lembrar e ter sempre, como você falou, esses cuidados, tem cuidados que são tão básicos, né? E não negligenciar os sintomas que aparecem. Você está vendo que está diferente ali, não negligenciar, porque a gente vive outro momento hoje, né? Você estava falando mais cedo da bronquiolite, em 2021 nós tivemos surto de bronquiolite. Eu acho, principalmente as crianças, as crianças né? pequenas e os idosos, né? É perigoso também. Ter atenção, as vacinas, né? O calendário vacinal. E o mais importante, nós estávamos até conversando aqui antes, né? Não procurar o Dr. Google, nem o Dr. Instagram, né? Para resolver essas coisas. Especialista, né, gente? Pelo amor de Deus, né, doutora? A senhora, né, sabe muito bem disso que deve chegar de paciente lá com essa referência, né? Desses doutores. A mídia social ajuda bastante, né?
mas ela amedronta um pouco. Quem procura o Dr. Google chega lá no consultório É. morrendo, né? Porque ele já matou, já ressuscitou e ele tá lá buscando informação. Mas a procura do especialista é muito importante. Fundamental. Fundamental. Sim. Só lembrando, eu estava vendo na sua rede social que hoje a tecnologia também ajuda em alguns exercícios, né? Exatamente. Eu vi alguns exercícios, eu acho que foi até da fibrose cística. Exatamente. Foi que, usando a tecnologia, você consegue fazer os testes em crianças. Crianças e adultos. Na verdade, a espirometria, a gente usa hoje telas de incentivo, a gente usa várias coisas para detectar doenças pulmonares que estão começando, que estão evoluindo, que estão estáveis, e a gente consegue fazer a função pulmonar. A gente costuma comparar aquele exame que você viu lá ao teste de esteira do cardiologista. Ali a gente vê o funcionamento geral do pulmão, se ele tá bom, se ele não tá, né? Só, você falou a questão de tecnologia, eu lembrei de outra coisa aqui, que eu acho que se popularizou também na época da Covid, aquele pulmão artificial. Sim, o ECMO. O ECMO, ele já existia? Já. Ele já existia. Ele já tinha suas indicações para doenças infecciosas graves, para doenças cardíacas em choque, ele já existia. É porque se usou-se no Covid como se usa em qualquer infecção pulmonar grave. A gente precisa usar dessa tecnologia para a sobrevivência do paciente. E ele entrou em alta na Covid porque era muita gente, né? Muita gente muito doente, muito grave. Era outra situação, né? E outra coisa também que eu não te perguntei, síndromes respiratórias graves. Hoje nós temos casos de Covid e síndromes respiratórias graves ainda. A síndrome respiratória aguda grave é quando você tem qualquer afecção no seu pulmão, seja ela infecção por vírus, bactérias, fungos, que você tem a funcionalidade do seu pulmão gravemente acometida. Qualquer coisa que agrave o funcionamento do seu pulmão, que leve você para uma hospitalização, principalmente na UTI, que você precisa de tubo, ventilação mecânica, e você tem uma imagem pulmonar e exames compatíveis, a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. Explicado. Tudo explicadinho. Doutora Patrícia, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo. Nós tiramos. A gente já queria te trazer aqui já tem um tempo e conseguimos. Desculpa pela demora. Estamos tentando entender. Não, mas a gente entende. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. E queria muito te agradecer e dizer que a entrevista completa vai estar no YouTube, no canal do Ponto de Pergunta, que nós estamos também nas redes sociais, né, Fran? Sim, todas as plataformas, Ponto de Pergunta Cast, vocês podem procurar e vamos nos encontrar lá com especialistas em vários assuntos, né, Liliane? E vocês vão gostar muito. Alguma mensagem final? Respire, inspire e se cuide. Isso aí. Com essa mensagem a gente encerra, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.